Salve meus irmãos de fé, eu sou Walter Souza, sacerdote de Umbanda e estou aqui para falar sobre a nossa religião. Desde já, curta, compartilha e inscreva no canal para me ajudar a dar continuidade nesse grande e maravilhoso projeto. O assunto de hoje é amarração amorosa. Vamos falar sobre esse assunto hoje. Meus irmãos, o que mais traz uma má imagem da nossa religião é a amarração amorosa, né? Umbanda é amor, é caridade, é orientação, fazer com que você tenha uma evolução para se tornar uma pessoa melhor. Então, amarração amorosa que muitas pessoas fazem em nome da nossa Umbanda. Então, desde já, a espiritualidade, na sua mais alta evolução, não tem como fazer um tipo de coisa dessa. Isso é feito por quem? Por pessoas que usam da baixa espiritualidade. Então, meu irmão, o que acontece? Se você tem uma boa orientação, você está em um processo de evolução, jamais usar desses tipos de recurso. Por isso que nós somos mal vistos. A má impressão que dá é por causa desses tipos de trabalho que essas pessoas executam. Então, como que esse trabalho é executado? Primeiro, a pessoa está se utilizando de uma baixa espiritualidade. Espíritos são os quiumbas, espíritos trevosos. Jamais um espírito evoluído de luz, como principalmente que são utilizados nesses tipos de trabalho, os nomes de Exus, de Pombagiras, os nossos queridos e amados Exus, os nossos guardiões, os que nos protegem, que têm uma alta elevação espiritual, assim como as nossas queridas e amadas Pombagiras, alta evolução, guardião dos nossos caminhos, são aqueles que estão nos protegendo, nos amparando, nos livrando de situações perigosas. E você acha, irmão, de verdade, que um espírito desse, em troca de uma garrafa de bebida, vai fazer um tipo de situação dessa? Não. E outra, você que recorre a esse tipo de trabalho, também vai ter problemas. Por quê? Quais são as consequências disso? Primeiro, você está mexendo no livre-arbítrio das pessoas. Cada um tem a liberdade da sua escolha, qual caminho que seguir, qual pessoa que vai estar do seu lado. Outra, muitas vezes, recorrendo a esse tipo de trabalho, você vai fazer o quê? Você vai causar a destruição de uma família para uma satisfação pessoal sua. E isso completamente errado. Não tem sentido nenhum fazer isso. O que você deve fazer? Fazer com que seus caminhos se abram e que as coisas aconteçam da melhor forma possível na sua vida. No tempo, na hora certa que deve ocorrer. E não fazer esse tipo de recurso onde, de novo eu digo, é feito da baixa espiritualidade, são quiumbas, são espíritos trevosos que estão se aproveitando de você, de sugar a sua energia e te deixar numa situação ruim. E outra, muitas vezes as pessoas que executam esses trabalhos fazem cobrança de valores que às vezes você tem que fazer até empréstimos e fazer alguma coisa para poder pagar esse tipo de trabalho. Já dizendo que na Umbanda tudo é feito na caridade, não se cobra para fazer as coisas. Ainda mais para fazer esses tipos de trabalho que são, sem sombra de dúvida, péssimos. Não se deve fazer esse tipo de recurso. O que você deve fazer quando você procura um terreiro de Umbanda é o quê? Você se equilibrar espiritualmente,
você ficar uma pessoa com uma tranquilidade, você ter a sua evolução. E com isso, as coisas boas irão acontecer para você, sim. Então, jamais procurar esse tipo de espiritualidade que é se oferecida por vários meios, né? Hoje tem as propagandas, a pessoa vai fazendo e como faz e tudo, você fica naquela ilusão. E isso, por que acontece? Você tem que ter o quê? Primeiramente, você tem que ter amor próprio, amor por você mesmo. Então, você estando bem, você estando equilibrado, a sua espiritualidade estando boa, você estando em um processo de evolução, você vai ver que isso não é um recurso que deve ser utilizado. Por isso que muitos recursos que fazem isso, onde eu já disse que há a destruição das famílias, aí o que acontece? A nossa religião fica mal vista, fica mal falada por causa disso. Então, e você também não se iluda que a pessoa vai chegar ali se utilizando de um nome de uma entidade espiritual de Umbanda para fazer esse tipo de coisa. Porque essa entidade, a espiritualidade elevada, jamais ela vai fazer a troca de favores, ela vai fazer uma troca por uma bebida, por um charuto, por um cigarro, para poder satisfazer uma coisa pessoal sua. Isso não vai acontecer. Você, se de repente chegar num terreiro para tomar um passe e fazer um tipo de proposta desse com a entidade que estiver ali na sua frente, como é muito utilizado o Exu, a Pombagira, o Exu e a Pombagira evoluída, um espírito evoluído de verdade, ele vai te dar outro tipo de conselho. Ele vai falar para você se evoluir, para você se preparar, para você prestar atenção à sua volta, que de repente você estiver procurando uma pessoa para formar uma família e ter essa convivência, essa pessoa vai aparecer sem a utilização desses meios que são muito baixos e que rebaixam tudo. Imagina, você vai ficar vendo ali, então a Pombagira e o Exu estão a meu serviço, é só dar uma garrafa de bebida e eu quero aquela pessoa, ela vai trazer para mim. Não é assim que a coisa funciona. Então a baixa espiritualidade vai se aproveitar disso, vai querer se utilizar desses materiais para até você alcançar esse objetivo. Porém, isso não está correto, não está dentro da sua evolução como pessoa de ser uma pessoa melhor. E fazendo isso, você vai estar atrapalhando outras pessoas envolvidas nesse assunto. Vocês entenderam isso, meus irmãos? Então, jamais se recorrer a esse tipo de espiritualidade para a satisfação de uma coisa pessoal sua. Não, tenha as coisas pelo seu mérito, que as coisas irão acontecer sim. Basta o quê? Você espiritualmente procurar a sua evolução e a sua paz interior. Você estando em paz interior, você começa a enxergar melhor as coisas. Então as oportunidades irão aparecer e você aproveitar essa oportunidade de uma maneira bem natural e como as coisas vão acontecendo. Tá certo? E outra, fazendo essa forma errada, fazendo esse tipo de recurso dessa baixa espiritualidade, vai chegar uma hora que vai acontecer alguma coisa que não deveria acontecer. Então, uma vez que você recorreu para isso, para acertar, você ter uma situação aparentemente que vai estar boa, dali para frente a sua vida vai virar um tumulto. Por quê? Você interferiu no que deveria ser feito o livre-arbítrio de cada um. Tá certo, meus irmãos? Então, o conselho que eu dou, pense bem, jamais use desse tipo de recurso, de fazer, vou amarrar aquela pessoa para mim, porque eu quero.
Não. Deixa as coisas acontecerem da forma possível, dentro de um terreiro de umbanda sério, que não faça esse tipo de coisa, porque isso é baixa espiritualidade, é só quiumba que está trabalhando ali. Para querer fazer o quê? Atrapalhar a vida das pessoas e não ajudar. Já dizendo, umbanda, amor, umbanda é caridade, umbanda é evolução para o seu bem-estar. É isso que você tem que ver. E as coisas vão fluir e vão acontecer. Tá certo, meus irmãos? Esse era o vídeo que eu tinha que trazer para vocês hoje. Deixa lá nos comentários o que você achou. Compartilha com os amigos. Deixa o seu curtir e se inscreva no canal. Tá certo? Nesse momento vou pedir para nosso Pai Oxalá que Ele traga muita paz e muito fortalecimento de nossa fé. Pedir a nosso Pai Ogum que traga a abertura de todos os caminhos. Que nossa Mãe Ansã nos traga muita força, muita luz e muita direção. Axé, meus irmãos.